Enchentes provocadas por uma intensa tempestade deixaram mais de 5.000 pessoas mortas e 10.000 desaparecidas na Líbia. No domingo, 10 de setembro, a forte chuva provocou o rompimento de barragens, resultando em uma onda de lama e destruição na cidade de Derna, na costa leste do país. Algo que chama a atenção neste catastrófico evento climatológico é a semelhança dele com o evento que causou grande destruição e mortes no Brasil recentemente, no estado do Rio Grande do Sul. Seria possível algo assim acontecer novamente? Seria possível um evento climatológico assim atingir o Brasil? Quer saber a resposta? Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo vamos analisar a devastadora tempestade que varreu a Líbia, deixando um terrível saldo de mais de 5.000 mortos e outros milhares de desaparecidos. E isso ligou um alerta. Poderia um evento assim ocorrer aqui no Brasil? Bem, eu vou responder esta pergunta neste vídeo. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Tá chovendo, tá fazendo frio, tá calor? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. Vamos inicialmente analisar o que aconteceu na Líbia e na sequência vamos ver a relação do tal evento com as fortes tempestades que estão atingindo a região sul do Brasil, em especial o estado do Rio Grande do Sul. Por isso, é muito importante você assistir esse vídeo até o final para entender o que está acontecendo no mundo. Enchentes provocadas por uma tempestade deixaram mais de 5.000 pessoas mortas e 10.000 desaparecidas na Líbia. No domingo, dia 10 de setembro, a forte chuva provocou o rompimento de barragens, resultando em uma onda de lama e destruição na cidade de Derna, na costa leste do país. A Líbia fica no norte da África, sendo banhada pelo mar Mediterrâneo desde o ano de 2011, com a queda de Muammar Gaddafi e o encerramento de um período de 42 anos de ditadura. O país vive mergulhado em uma crise política e disputa por poder. A administração reconhecida pela ONU está baseada em Trípoli. No entanto, essa gestão não tem controle sobre o leste do país, que foi o mais afetado pela tempestade. No domingo, o país foi atingido pela tempestade Daniel ou Daniel. Por suas características, o fenômeno é conhecido como Medicane, um furacão do Mediterrâneo. O Medicane também é conhecido como um sistema de tempestades que começou na Grécia, deixando pelo menos 15 mortos. Também passou por Turquia e Bulgária e chegou ao seu pico na Líbia, com ventos fortes de 70 a 80 km por hora. Entre as cidades mais atingidas está Derna, onde bairros inteiros desapareceram por causa do rompimento de barragens. A área tem mais de 100.000 habitantes. A tragédia expôs a fragilidade da infraestrutura e a crise que divide o país. Com grupos diferentes controlando governos paralelos, há conflitos entre informações oficiais e sobrecarga nos serviços públicos. Derna, no leste da Líbia, está entre as cidades mais atingidas pela tempestade. Além do grande acumulado de chuva, a região também enfrentou o rompimento de 2 barragens. Derna é cortada por um rio que desemboca no mar. Por este motivo, a região conta com barragens que foram construídas para proteger o núcleo urbano. Durante a tempestade, moradores relataram que ouviram explosões provocadas pelos rompimentos das barragens. Os rompimentos aconteceram por volta da meia-noite, quando muitos moradores já estavam dormindo. Segundo as autoridades, a força da água arrastou imóveis e centenas de pessoas em direção ao mar. Cerca de 25% da cidade desapareceu. A parede de água apagou tudo em seu caminho. Até a última atualização, 5.300 pessoas haviam morrido nesta terrível tragédia.
Após o rompimento, Derna enfrentou um cenário de guerra após o rompimento das barragens do seu rio principal. Edifícios inteiros desmoronaram e carros amanheceram empilhados. Na segunda-feira, dia 11 de setembro, a cidade amanheceu inundada. Imagens divulgadas pela televisão local mostraram a água barrenta entre edifícios e casas de Derna. Parecia que um tsunami tinha atingido a cidade. Com a água baixando aos poucos, as ruas da cidade ficaram cobertas de lama e destroços. Os corpos das vítimas também começaram a aparecer em diversos locais, como nas ruas, em vales e em cima de prédios. Hospitais ficaram lotados. Além dos mortos e dos feridos, famílias procuraram por socorro para tentar localizar parentes que tinham desaparecido. A estimativa é de que 10 mil pessoas estejam desaparecidas na Líbia. O fenômeno se formou na primeira semana de setembro na região do Mediterrâneo. Ele é conhecido como Medicane porque faz a união das palavras Mediterrâneo e furacão em inglês. A tempestade começou causando destruição e deixando estragos na Grécia no dia 4 de setembro. Depois disso, Daniel se deslocou em direção à África, passando pelo norte do continente. Dados oficiais sobre os acumulados de chuva ainda não foram compilados. No entanto, segundo os especialistas em clima, o total na Líbia pode chegar a 1.000 milímetros em 2 dias. E qual é a explicação para tudo isso? Bem, a Organização Climatológica Mundial, que aqui nós vamos chamar de OMM, afirma que o fenômeno climático extremo que atingiu a Líbia é consequência de um sistema de tempestades que começou na Europa, atravessou o mar Mediterrâneo e chegou com força concentrada ao país norte-africano. Por suas características, o evento que deixou milhares de mortos é conhecido como Medicane, um furacão do Mediterrâneo. Então vamos começar analisando as características do Medicane. De acordo com a OMM, o Medicane é um fenômeno climatológico híbrido que exibe algumas características de um ciclone tropical e outras de uma tempestade de latitudes médias. Com atuação similar à de um ciclone extratropical, ele leva esse nome porque ocorre sobre o Mediterrâneo e, visto a partir dos satélites, exibe uma formação de nuvens que se parecem com as de um olho de um furacão. O termo foi criado na década de 1980, quando os satélites captaram imagens de padrões de nuvens que lembravam um furacão com o formato de uma espiral com o centro sem nuvens, o olho do furacão, ao redor do qual havia nuvens e chuva. Ao contrário do que parece, o principal perigo desse tipo de ciclone não são os ventos, mas sim as chuvas torrenciais que ele provoca, o que explica as inundações. A tempestade atingiu o pico no Nordeste no dia 10, com ventos fortes de 70 a 80 km por hora. À medida que o planeta se aquece, a expectativa é de que vejamos mais eventos de chuvas extremas, o que levará a inundações mais graves, pois o ar mais quente retém mais umidade, alertou a OMM em comunicado. Então, de acordo com a OMM, a explicação para esse evento extremo tem a ver com as mudanças climáticas causadas pela ação humana e outros sistemas climatológicos relacionados. A maioria dos cientistas é reticente quanto a estabelecer vínculos diretos entre fenômenos climatológicos individuais e mudanças climáticas a longo prazo. A tempestade Daniel ilustra, no entanto, o tipo de inundações devastadoras que podemos esperar cada vez mais no futuro, à medida que o mundo fica mais quente. O superaquecimento das temperaturas da superfície do mar, que absorve 90% do excesso de calor produzido pela atividade humana desde a era industrial, está causando níveis recordes de calor em todo o mundo e 2023 será provavelmente o ano mais quente da história. Mas o que chama
chama a nossa atenção neste terrível evento climatológico é a semelhança com outro evento que ocorreu recentemente no Brasil. Desde o começo do mês de setembro, o Rio Grande do Sul vive um caos completo com dezenas de cidades debaixo d'água e 47 vítimas fatais. Até o momento já foram mais de 360 milímetros de chuva registrados pelo IMET, um desvio de 120% acima da média na cidade mais atingida até o momento, que é Serafina Correia, localizada no norte gaúcho. Cidades como Cruz Alta, Ibirubá, São Luís Gonzaga e Palmeira das Missões estão na lista das que mais registraram chuva no estado gaúcho nos últimos dias. Os volumes variam de 280 a 350 milímetros provocados pelo último ciclone. Além das cidades que eu citei anteriormente, outros 87 municípios tiveram estado de calamidade reconhecido pelo governo do Rio Grande do Sul. Ao total, são 92 cidades em estado crítico, com mais de 25 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. O rastro de morte e destruição no Rio Grande do Sul vai ficar na memória de muitos por um longo tempo. Foram centenas de casas totalmente destruídas, escolas, cidades inteiras debaixo d'água, muitos animais mortos. Houve muito prejuízo e perdas imensuráveis em diversos setores do estado, como a agricultura, que também tem sido vítima dos eventos extremos de precipitação. Com as enchentes recentes, foi estimado um prejuízo em torno de 220 milhões na indústria avícola. As perdas na produção de aves com as cheias dos rios foram contabilizadas a partir de um levantamento da Associação Gaúcha de Avicultura. Após uma pequena trégua no final de semana, o Rio Grande do Sul voltou a ser atingido por chuvas intensas e temporais devido à chegada de novas instabilidades associadas a uma frente fria nesse início de semana. As últimas 24 horas foram tensas, desta vez na metade sul do estado. Segundo a Defesa Civil, ainda tem cerca de 4.794 desabrigados, além das 47 vítimas fatais. 924 pessoas ficaram feridas com as últimas chuvas, um número que infelizmente pode aumentar com a previsão de mais um ciclone e outra frente fria. Sim, temos a previsão de mais um terrível ciclone nas próximas horas no Rio Grande do Sul. Diante de tanto caos, surge a pergunta: quais são as causas para tais eventos catastróficos? Será que existe alguma relação entre eles? Vamos responder essa pergunta a partir de agora. Isoladas, essas tragédias não podem ser atribuídas diretamente à mudança climática, mas avaliadas em conjunto e com o volume de chuva nesses lugares que falamos até aqui sendo computado, os dados alimentam as observações e projeções dos cientistas climáticos. Como o clima está interligado em todo o globo, fenômenos aparentemente desconexos podem ter grande influência um sobre o outro. Um estudo recente revelou que um dos fatores que mais influenciam a frequência de tempestades nos trópicos é o aquecimento das águas do Oceano Austral, a grande massa de água que rodeia a Antártida. As duas regiões polares do planeta diferem em geografia, sobretudo pela posição de seus mares. Enquanto no Polo Sul há uma massa de terra cercada de água, a Antártida, no Polo Norte há uma massa de água cercada de terra, o Oceano Ártico, e essa distinção influencia muito a dinâmica do clima. Nós mostramos que o aumento recente na propensão a tempestades no hemisfério sul está conectada ao transporte de energia no Oceano Austral, revela um estudo recente. Essas mudanças observadas são consistentes de modo qualitativo com modelos de projeção futura do clima. Como o aquecimento do Oceano Austral exerce sua influência em todas as direções, não surpreende que o Brasil, o maior país do hemisfério sul em extensão territorial, esteja entre aqueles que estão sentindo as mudanças mais intensamente, como no caso do Rio Grande do Sul. Em ambos os casos, a formação de ciclones, tanto no Mediterrâneo como no Oceano Atlântico, se deve ao aumento das temperaturas em âmbito mundial e a outros sistemas em atuação,
como o El Niño neste ano e as diferenças na pressão atmosférica. Também podemos citar a falta de infraestrutura nas regiões afetadas, aumentando o número de vítimas. E a pergunta que eu fiz no início deste vídeo é: seria possível algo semelhante ao que ocorreu na Líbia ocorrer aqui no Brasil? A resposta é infelizmente sim. Não com tantas mortes, lá foram mais de 5.000 mortes, mas infelizmente o Brasil está na rota de ciclones e tempestades tropicais. Todos os anos, dezenas de cidades são impactadas por eventos climáticos extremos. Será que existe alguma solução para esse problema? As mudanças climáticas causadas pelo homem têm impactado significativamente o Brasil e o mundo, resultando em eventos climáticos extremos, como enchentes que se tornaram mais frequentes e intensas. Para lidar com esse desafio crescente, é muito importante adotar soluções locais que possam ajudar a mitigar os efeitos das enchentes e tornar as comunidades mais resilientes. Algumas estratégias que podem ser implementadas em nível local para enfrentar esses problemas são um sistema de alerta antecipado. A implementação de sistemas de alerta antecipado é fundamental para prevenir perdas humanas e materiais em enchentes, utilizando tecnologias avançadas como sensores climatológicos e modelos de previsão do tempo. É possível prever eventos climáticos extremos com antecedência e alertar as comunidades em risco. Infraestrutura verde. A criação e preservação de áreas verdes, como parques e florestas urbanas, ajudam a absorver a água da chuva, reduzindo o escoamento superficial que causa enchentes. Além disso, essas áreas oferecem benefícios adicionais, como melhoria na qualidade do ar e estímulo à biodiversidade. Gerenciamento de águas pluviais. Sistemas de gerenciamento de águas pluviais, como a construção de bacias de retenção, pavimentos permeáveis e sistemas de drenagem sustentável podem ajudar a diminuir o volume de água que chega aos rios e córregos, reduzindo o risco de enchentes. Não podemos esquecer da educação e conscientização. A educação pública sobre o impacto das mudanças climáticas e as medidas individuais que as pessoas podem tomar desempenha um papel importante na prevenção de enchentes. A conscientização sobre o descarte adequado de resíduos, a conservação de água e o planejamento urbano responsável é fundamental. Planejamento urbano sustentável. As autoridades locais podem promover um planejamento urbano mais sustentável, considerando a elevação das águas de construção, o uso de materiais de construção resistentes à água e a restrição da urbanização em áreas de risco. Investimento em infraestrutura de drenagem. A melhoria da infraestrutura de drenagem, como a limpeza de canais e bueiros, é essencial para garantir que a água da chuva seja adequadamente encaminhada para longe das áreas habitadas. E não podemos esquecer de citar a gestão de resíduos. O descarte inadequado de resíduos sólidos pode obstruir sistemas de drenagem e agravar enchentes. Portanto, a gestão adequada de resíduos deve ser uma prioridade local. E por último, o apoio às comunidades vulneráveis. É importante fornecer apoio e recursos adicionais às comunidades mais vulneráveis que geralmente sofrem mais com as enchentes. Isso pode incluir a construção de abrigos de emergência e o desenvolvimento de planos de evacuação. É muito importante entender que as enchentes causadas pelas mudanças climáticas não podem ser resolvidas apenas em nível local. A cooperação entre governos, comunidades e organizações internacionais é essencial para enfrentar esse desafio global de forma abrangente. No entanto, as soluções locais desempenham um papel de grande relevância na redução dos impactos das enchentes e na proteção das vidas e do patrimônio das comunidades afetadas. Bem, respondemos aqui as principais perguntas sobre a possibilidade de uma intensa tempestade, como ocorreu na Líbia, ocorrer aqui no Brasil também. E agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você
Você acha possível mesmo ocorrer algo assim aqui no Brasil neste ano de 2023? Você acha que devemos nos preocupar com as mudanças climáticas causadas pela ação humana? Deixe o seu comentário e veja o que outros estão comentando também. A sua opinião é sempre muito importante. E para você que chegou agora aqui no canal, eu te convido a se inscrever neste canal. Aqui nós temos vídeos praticamente todos os dias e assim que eu posto um vídeo, eu fico os primeiros 30 minutos lendo e respondendo os comentários. Então, se você quer conversar comigo, esta é uma ótima oportunidade. Você pode conversar comigo também lá no Instagram, o meu arroba é esse aqui em cima. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então, pega o link desse vídeo e envia em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?